convidado de hoje, além de muito talentoso, ele é formado em artes cênicas pelo Instituto Federal do Ceará, é ator, diretor, produtor, figurinista, canta e encanta. É referência e traz referência e representatividade para milhões de pessoas. E além de tudo isso, é também um excelente tio, um irmão querido e admirado por Cristiana, Carlos e Nájila, além de ser um filho amado e admirado por seus pais, José e Rita. É ele mesmo, pessoal. Silvério Pereira. E... Oi, Silvério, que felicidade receber você aqui na minha casa. Oi, Lu! Que lindo poder estar aqui, da gente se conhecer virtualmente, mas que bom que a gente está se conhecendo. Que ótimo! E que felicidade te ver com o bonequinho que eu fiz com muito carinho para você, em nome, né, uma arte minha, mas que te presenteei em nome de todas as integrantes da ONG do qual eu represento. Sim, ele vai ficar aqui porque a gente vai falar sobre ele ainda, né? Então vou deixar ele. Tá certo. Silvério, como eu sempre costumo começar as minhas lives, eu queria falar para você se apresentar para nós a seu modo. Como é que você se vê e como é que você se apresenta? Lu, eu sou um garoto, na verdade, uma bicha do Sertão Central, que fica a 350 quilômetros da capital Fortaleza, Mombaça. Sou filho de pedreiro com lavadeira, tenho 3 irmãos, estudei a minha vida inteira em escola pública. Toda a minha percepção enquanto criança, adolescente, início da minha fase adulta, foi uma percepção de muita adversidade, onde nada era possível, nada se podia fazer, onde não, 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 a vida inteira, para tudo que eu pensasse, para tudo que eu quisesse alçar voos, para tudo que eu quisesse acreditar, era não, não, não a vida inteira. Então, hoje, com 38 anos, o Silvério, ele, na verdade, eu acredito que eu acabei de completar 18 anos, porque foi quando eu completei 20 anos que eu comecei a romper com esses nãos. Foi só quando eu fiz 20 anos que eu comecei a dizer sim para mim mesmo e refletir sobre a minha vida, sobre o que eu vivia e o que eu posso viver e como eu posso me reeducar. Então é isso, o Silvério é uma pessoa que tentaram construir vários muros ao redor dele e hoje com 18 anos eu estou começando a querer derrubar esses muros. Ai, que bom! Isso é fundamental. Ainda bem que você começou, não é isso? Que Uhum. isso é importante. Eu sempre falo para as pessoas que eu me sinto muito feliz por ter descoberto a minha missão, porque eu acredito que todos nós viemos com uma missão, sabe, para a Terra. E eu amo fazer o que eu faço, ser voluntária é ensinar o que eu ensino, passar o que eu aprendi, aprender com tudo que eu faço, com tudo que eu observo na vida, e isso eu achei muito bacana, sabe? E E eu eu trabalhei como voluntário durante anos numa instituição aqui no Ceará, onde eu trabalhava dando aula de teatro para crianças, jovens, adolescentes. E isso foi muito importante na minha vida, assim, porque eu não dava aula antes disso. E aí eu entendi que eu iria começar a dar aula porque era o conhecimento que eu tinha para oferecer. E quando eu cheguei nessa comunidade, uma comunidade que dizia que arte não é para menino, que menino que faz arte é boiola, é viado, é gay, e que teatro não dá em nada, que as crianças não deveriam fazer isso, deveriam procurar um trabalho e tal. E durante 12 anos eu trabalhei com essa instituição, com essas crianças, e a gente conseguiu mudar muito a cabeça da comunidade, porque muitas dessas crianças viraram profissionais em teatro, ganharam dinheiro trabalhando com teatro, compraram geladeira, televisão, pagaram aluguel de casa fazendo teatro. E as famílias começaram a ver isso de uma maneira completamente diferente e a enxergar a arte como uma potência também. com certeza. Eu sempre digo que a arte, seja ela qual for, ela é libertadora e ela transforma, ela resgata, ela incentiva, ela é as pessoas. A arte ela é completa,
na minha opinião, né? Eu sempre falo que deveríamos ter em todas as escolas estaduais o teatro, a música, qualquer arte, né? Porque eu acho que voluntários a gente tem muitos que gostariam de fazer isso nas escolas. E buscando isso para os jovens, sabe? Porque principalmente o teatro, eu fiz um pouquinho de teatro, né, alguns anos atrás, e para mim foi muito bacana, porque um lugar que te acolhem mesmo, né? Pelo menos no teatro eu gostei muito. Um ajuda o outro. Se você esquecer uma fala, a pessoa que está lá do teu lado contracenando, ela já sabe, ela já puxa alguma coisa para te lembrar, ou alguma coisa, não te abandona, não te deixa sozinho. Isso é muito bacana mesmo. A arte, ela tem essa força, né? Ela humaniza a gente, porque, obviamente, somos humanos, nascemos seres humanos. Porém, o mecanismo que a gente vive, a sociedade em que a gente vive, tenta cada vez mais nos mecanizar, né? Nos tornar figuras mais competidoras, mais robóticas, mais agressivas. Então, a arte tem essa força muito poderosa de fazer a gente regredir nesse lugar do mecanismo, nessa intenção capitalista e fazer a gente crescer, se desenvolver do lado humano, que se a gente não tiver cuidado, a gente é engolido por esse lugar máquina. Ah, isso é verdade. E eu queria falar, e que bom que você encontrou essa arte para ser representante de milhares de jovens e pessoas que te acompanham. Mas antes da gente chegar um pouquinho mais adiante, eu gostaria de saber como é que foi a sua infância, Silvério. Então, como eu falei, né? Tipo, se eu tive uma infância paupérrima, uma infância cheia de nãos, né? Desde pequenininho, me sentia diferente do que as pessoas diziam para mim sobre o que é ser alguém em sociedade, né? Até hoje me preocupa muito esse lugar de chá revelação, onde se estoura a bexiga e uma fumaça rosa vai ser menina, se estoura uma bexiga e fumaça azul vai ser menino. Isso me preocupa muito, assim, porque não é isso que dita o masculino e o feminino na nossa sociedade. Eu vivi isso durante muito tempo na minha infância. Eu tive uma infância muito dolorosa com relação a isso, porque eu sou de 82. Então, pensar que 82, há 38 anos atrás, discussões sobre gênero e diversidade eram muito diferentes das discussões que existem hoje. Então, assim, eu olhava para as crianças ao meu redor e o que diziam para mim sobre quem eu tinha que ser, sobre a maneira que eu tinha que me comportar, a maneira que eu tinha que me vestir, eu não me identificava com aquilo. Então, durante muito tempo, eu me identifiquei de uma maneira completamente oposta ao que diziam, ao que colocavam na minha cabeça. E por isso que eu falo assim, 20 anos da minha vida foram roubados, porque 20 anos foram anos muito cruéis de uma imposição sobre aquilo que eu tinha certeza que eu nunca seria, né, do que diziam que eu deveria ser. Então eu tive essa infância, assim, mas eu tive uma infância também muito trabalhadora, também. Assim, eu comecei a trabalhar desde os 10 anos de idade para poder ajudar na renda familiar. Então, eu trabalhava em mercantil, carregando botijão de gás para cima e para baixo da cidade inteira, caminhando botijão de gás em cima de carrinho de mão. Passava o dia entregando botijão de gás e estudava à noite, com 10 anos de idade. Né? Estudando à noite, depois de trabalhar de 7 às 5 da tarde, tomar banho e ir para a escola até às 10 da noite. Então, assim, durante muito tempo a escola foi um tormento para mim, porque eu ficava muito cansado, eu queria dormir, no dia seguinte tinha que trabalhar. Enfim, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha infância foi o lugar família, porque minha mãe, meu pai sempre foram muito capazes de dizer para a gente as verdades, dizer para a gente é isso, a vida é assim, nós somos assim. O mais importante que pode acontecer é dizer para vocês que precisam estudar. Vocês têm que estudar, porque o papai e a mamãe não estudaram. Eu tenho um pai e mãe analfabetos e a gente não estudou e a gente abdicou dos nossos sonhos, dos nossos estudos para poder oferecer isso para vocês. A gente trabalha para oferecer isso para vocês. Então eu vi isso muito pequeno, muito cedo. E a coisa mais bonita que eu tenho com relação à minha mãe é que, tipo, a minha mãe me criou lavando roupa da High Society da cidade, sabe? Então, assim, a minha vida inteira foi ver a minha mãe nos finais de semana, ter que ajudar, trabalhava a semana inteira e no final de semana a gente ia de carrinho de mão, pegando as roupas nas casas das famílias da classe alta, levando para o rio e a minha mãe lavava as roupas no rio enquanto eu e meus irmãos brincávamos, né? Nadávamos, brincávamos ali. Então a gente foi criado às beiras do rio.
E isso é muito significativo para mim, assim, ter uma mãe lavadeira, guerreira, e que sempre se preocupou muito com o lugar da honestidade e que não importa que tipo de trabalho você tem, o importante é ser honesto e acho que foi isso que eu mais aprendi com a minha mãe. Ai, que bom. Eu achei muito isso que você falou nossa, não tem dinheiro que pague ou, né? Porque apesar da dificuldade, você teve uma excelente criação. E eu percebo pelo que a gente vê, acompanha você nas mídias sociais, você é muito admirado pela sua família, né? Por quem você é. E é isso que é importante, a sua família, não é isso? A gente sempre fala que o porto seguro nosso é a família. E isso eu achei interessante. Mas você não tinha aquela liberdade para conversar sobre assunto, sobre essa sua privação com seus pais, com seus primos, com seus irmãos. Era Não, outra época, né? não, porque era uma sociedade extremamente massacrante. Se você ousasse falar sobre isso, se você experimentasse dizer algo sobre esse seu sentimento, você provavelmente seria violentado de todas as formas. Isso eu entendi desde pequeno, porque eu até contei isso no programa do Porchat, que eu tinha um amigo que era muito afeminado e a gente estudou na mesma escola e aí um determinado dia, num episódio, era a figura com quem eu mais me identificava na escola, porque eu sabia que eu era parecido com ele. Porém, aconteceu uma violência muito grande por parte de todos os colegas e eu não ajudei esse garoto, porque eu fiquei com muito medo de sofrer a mesma coisa que ele. Então, assim, eu tive esse ato extremo de covardia durante a minha infância. Durante muito tempo da minha vida, esse ato de covardia me consumiu por conta dessa situação. Até que muito recentemente, depois de ter falado sobre isso no Pochá, as pessoas nas redes sociais me fizeram reencontrar essa pessoa. E a gente falou, conversou pelo Instagram, depois a gente trocou o telefone, conversou. E ele me acalmou, assim, porque na verdade foi ele que me disse assim: eu nunca considerei isso um ato de covardia. Eu sempre considerei isso um ato de proteção, porque você entendeu ali o que você poderia sofrer e não se preocupe com isso, Silvério. Não existe nenhuma mágoa com você com relação a isso. Eu te entendo perfeitamente. Aí foi quando, de fato, muito recentemente, comecei a me sentir mais aliviado de ter pelo menos ele tivesse entendido, porque eu ainda tinha essa dificuldade de perceber se ele tinha ou não entendido por que eu não tinha colaborado, não tinha ajudado. Ah, eu entendo. E que bom que você conseguiu falar com ele, né? E receber essa informação. E eu também vejo desse mesmo modo, né? Eu também vejo da mesma maneira. Porque independente do que você fosse falar, você fosse defender, e em vez de ser uma pessoa a sofrer, seriam duas, né? Infelizmente era assim mesmo. Eu tinha uma experiência, eu tenho uma experiência da minha infância que fica ainda na memória, de quando sem motivo nenhum, eu apanhava todos os dias na escola. Todos os dias. Eu odiava o recreio, para você ter ideia. Eu gostava muito de ficar na sala. Porque chegava no recreio, tinha um menino que, sem mais, do nada, ele pegava e puxava meu cabelo e chutava minhas costas com tudo, com toda a força. Era super violento. Então, assim, naquele momento, e eu vou falar para você que eu tinha dificuldade de contar isso para os meus pais, para os professores. Eu levantava do chão na mesma hora e ia correndo para o banheiro. É uma história bem, tipo assim, não tenho mágoa, não tenho nada, mas ela fica assim na minha infância. Imaginar que tantas outras crianças podem passar por isso. A escola, a escola. Não, desculpa, pode terminar, Lu, desculpa. É bem triste. E ele me batia, eu ia correndo pro banheiro, chorava lá, secava todas as lágrimas, ficava o máximo que eu podia no banheiro, e daí eu voltava, já era hora de ir para a sala. Então, existem pessoas desde a primeira infância com maldade, sabe? Eu vejo isso. Mas graças a Deus que a maldade não está em mim. Isso. Nesse... Ah, eu ia complementar isso, né? Tipo, a escola deveria ser um lugar extremamente acolhedor, né? Porque você sai de dentro da sua casa, do seu seio familiar, para se jogar numa outra possível família. E aí, essa outra família deveria ser muito acolhedora, porque você não está entre os teus, não está nos teus entes queridos, você está no meio de pessoas desconhecidas. É a primeira vez que você é jogada de fato de frente com a sociedade, é quando você vai para a escola. E aí, se a escola não é acolhedora, isso pode ser um grande problema. Assim, eu, por exemplo,
Eu não utilizava o banheiro da escola durante a minha infância, por conta disso, por não me considerar parecido que eu tinha que ser, que eu tinha que ser menino, e eu não me considerava menino quando criança, eu tinha uma dificuldade imensa de me identificar. Então, eu não ia para o banheiro. Eu ficava sem fazer xixi o dia inteiro, só fazia xixi quando eu voltava para casa mesmo. E eu lembro que uma vez eu me urinei nas calças, assim, porque eu tinha muita vergonha de ir no banheiro e as pessoas me vissem ali fazendo as minhas necessidades, porque eu tinha vergonha do meu corpo quando criança. Deixa eu só fechar aqui por causa do gatinho. Tá? Sem problema. E aí eu fui percebendo essa força, assim, tipo, eu, por exemplo, me considerava uma figura horrorosa. Até os meus 20 e poucos anos, eu me considerava um menino horroroso por conta disso, porque a gente, quando você é muito criticado, muito violentado na infância sobre quem você é, sobre como você se comporta, a gente perde a autoestima, né? A autoestima elevada, a gente passa a ter uma autoestima extremamente baixa. E aí isso se reflete no seu comportamento e na sua esfera também, sobre como você se mostra para as pessoas. E eu, de fato, me mostrava um menino muito feio, porque era assim que eu me via. Sabe aquela fábula do patinho feio, né? Que o que as pessoas dizem, você acredita e você internaliza isso e externaliza isso também, mesmo que inconsciente. Então foi depois dos 20 anos de idade, fazendo teatro, que o teatro me mostrou que eu não era aquele patinho feio, que eu tinha uma série de qualidades e que essas qualidades deveriam ser enaltecidas. E aí eu comecei a investir nisso. Comecei a investir nessas qualidades e hoje me considero uma pessoa muito maior do que o que eu fui. Eu não gosto de dizer assim, acho péssimo essa coisa assim, me considero uma pessoa melhor, porque eu não sei se eu sou uma pessoa melhor, sabe? Realmente eu não sei o que é ser melhor do que a outra, o que é que te faz melhor do que a outra. Mas eu posso garantir que eu sou maior do que aquilo que eu fui. Daquela criança, com todas as adversidades que eu tinha, com todas as negações e com as privações o silêncio que gerava dentro de mim, hoje eu sou uma pessoa maior do que aquilo. Que bom. E é assim mesmo. A gente sempre vai crescendo. Me diz uma coisa, Silvério. Em quem você viu pela primeira vez representatividade para você? Quem você se enxergou? Pela primeira vez, eu acho que foi quando eu vi o Ney Matogrosso na televisão. Porque quando eu vi o Ney Matogrosso e ele cantando, inclusive eu até fiz essa música no show dos famosos no Faustão, que é o Homem com H. Porque quando eu vi aquela figura na televisão, daquela forma, dançando daquele jeito, encarando a televisão, a câmera daquele jeito, parecia que estava falando para mim, sabe? E eu, embora eu nem soubesse direito sobre, porque isso era muito jovem, eu nem soubesse direito sobre o que era aquela canção. Hoje, escutando a canção, eu fico sempre pensando, caramba, ela já falava tudo isso para mim lá e eu nunca nem tinha prestado atenção nessa letra. Mas não era a letra, era o comportamento dele, a maneira como ele se apresentava, como ele se mostrava na TV. E aí isso me gerou um clique. Isso começou a fazer com que eu me identificasse com ele e pensasse, caramba, talvez eu seja parecido com esse cara. E não com os caras que eu convivo e não com os caras que dizem como eu tenho que ser. Talvez seja esse lugar aí que eu me pareça. E aí foi realmente aí. Acho que foi o Ney Matogrosso, foi a primeira representatividade que me veio na cabeça. Ai, que bacana. E me diz uma coisa, o seu primeiro contato com o teatro, como foi? Como você se sentiu? E você lembra quem você interpretou pela primeira vez? Meu primeiro contato com o teatro foi assistindo, né? E foi uma experiência péssima. Tipo, a peça começou e eu não queria fazer, eu não queria ver. Porque eu saí do interior para trabalhar, para estudar, para mudar de vida, para dar uma vida melhor para minha família. Saí com esse objetivo. E de repente me levaram para um auditório durante meu ensino médio para assistir uma peça de teatro e fui com ódio daquilo, porque na minha cabeça era, eu não vim aqui para ver isso. Eu vim aqui para estudar, eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para ganhar dinheiro, para tirar minha mãe da miséria, foi para isso que eu vim. E aí, com surpresa, foi que quando a peça começou, eu me senti hipnotizado, me senti tomado por aquilo. E aí, imediatamente, eu disse: quero fazer isso. É isso que eu quero fazer na minha vida. Isso eu tinha uns 17 para 18 anos. E aí, no dia seguinte, eu estava começando a fazer teatro.
E a primeira peça que eu estreiei, que foi em 2018, eu fazia 3 personagens numa peça só. Eu fazia um cego, um juiz e um cientista louco. Então eu trocava de figurino e entrava de novo com outro personagem. E aí eu acho que desde aí vem o meu atrevimento, porque eram personagens completamente diferentes um do outro e ninguém queria fazer esses personagens e eu peguei para mim e modéstia à parte acabou sendo muito bem feito, assim, foi muito especial, era muito comentado na peça. E aí essa outra experiência foi muito boa, porque foi uma estreia bem significativa também. Ai, que bom. E foi fácil? Como que você, esse processo de incorporar o personagem, decorar no teatro, você encarou isso, foi fácil para você? Como é que foi esse processo? Eu sou muito rápido disso, assim, eu decoro o texto muito fácil, memorizo muito fácil, porque eu não decoro o texto de maneira técnica, apenas para dizer as palavras. Eu memorizo o texto sobre o que ele quer dizer. E aí eu vou memorizando o texto já pensando sobre o que ele quer dizer com aquilo. E aí isso facilita no código do cérebro de ativar aquela fala, porque você sabe o motivo pelo qual você está falando. Você sabe a intenção daquela fala. Então, isso te ajuda bastante. Então, eu nunca tive problema com isso. Assim, eu sou um ator que memoriza super rápido, super prático, e eu sou muito imerso naquilo que eu faço. Assim, eu realmente sou muito concentrado, muito penetrado e muito sério com o meu ofício. Porque tem uma coisa, Lu, o meu ofício, o teatro, ele me salvou de todas essas adversidades que eu falei. Foi o teatro que me levou para um outro caminho, por isso que o teatro, para mim, tá travado, tá ouvindo? Então, você estava falando sobre o teatro social. Isso. Então, assim, o teatro, eu acredito na arte em todos os aspectos. Eu acho que as pessoas podem fazer arte apenas pelo entretenimento, apenas para ganhar dinheiro, sabe? Por mim, as pessoas podem fazer a arte que elas quiserem. Eu fiz uma opção pelo teatro social porque foi esse o teatro que me salvou. Foi isso que a arte fez por mim. A arte me mostrou um caminho completamente diferente do que eu tinha vindo para Fortaleza para viver. Eu vim para Fortaleza para ser um operário para ganhar dinheiro e mudar de vida, mas não um operário da arte. Não foi isso que eu pensei, porque eu também tinha um preconceito com relação a ser profissional em arte, achar que arte realmente não é profissão, que arte é apenas passatempo. Eu também imagem. Mas o teatro me mostrou um outro caminho. E aí, quando eu virei professor dessa instituição que eu falei, que eu fui voluntário nessa instituição e que eu vi o teatro mudando a vida de tantas pessoas, e que hoje essas pessoas têm uma vida completamente diferente, com certeza completamente diferente da vida que elas teriam se a vida delas. E aí eu entendi, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o teatro e provocação social. Eu não estou aqui para dizer que o teatro tem obrigatoriedade de ser transformador, porque eu não acho que o papel da arte ela é de ser transformadora. Porque aí, se a gente diz que a arte é transformadora, a gente está botando esse peso apenas no artista. Mas o espectador também é responsável por essa transformação. Então, se o espectador recebe um trabalho artístico, seja ele uma peça, um filme, um bordado, um crochê, uma tela, uma música, e isso não entra no espectador, e isso não muda a maneira dele pensar, de agir em sociedade, então não houve transformação nenhuma. O que é papel do artista para mim é questionar e provocar. A transformação tem que ser dos dois lados, não só de responsabilidade do artista. Ah, sim. Isso mesmo, bem pensado nessas áreas de reflexão, né? Ô, Silvério, voltou a travar um pouquinho aqui para mim, para você também? Agora foi bem menos do que estava antes. Agora eu quero falar um pouquinho de um projeto seu. Antes disso, antes de chegar nele, eu acho, eu quero saber de você uma história que você fez um evento, promoveu um evento para convidar as pessoas como se fosse para uma festa, mas era para assistir a sua peça, é isso? Isso. Esse foi um projeto há anos atrás, porque eu tinha montado uma peça e essa peça, a classe artística inteira negou esse trabalho porque a classe artística, com relação a esse trabalho,
e não queria assistir de jeito nenhum. E aí eu tive que. Aí, como a classe artística não queria assistir, a classe artística também não divulgava, as pessoas acabaram não sabendo. Travado agora. Peraí. Agora se voltou. Tava com um pouco embaraçada assim a imagem, mas agora voltou certinho. Deve ter Vamos lá. respondido, porque eu mudei aqui a internet do Wi-Fi para o 4G para ver se melhora, já que o Wi-Fi estava dando problema. Me diz uma coisa, antes disso, para a gente já adiantar que a hora passa muito rápido. Conta para nós um pouquinho do BR Trans. Esse espetáculo ele veio 10 anos depois desse projeto aí que a classe artística não quis assistir, porque a classe artística dizia que não era um trabalho artístico. Exatamente por tratar de questões que a classe artística considerava não arte, né? Que principalmente trabalhava com as questões do movimento da identidade de travestis que eu conheci dentro do teatro. E aí essas meninas, que também foram colegas minhas de trabalho na faculdade, em cursos técnicos de teatro, essas meninas, praticamente todas elas tiveram que abandonar o teatro porque a classe artística dizia para elas que elas não faziam arte, que elas tinham que ir para boate, que elas tinham que ser drag queen. E aí elas eram praticamente forçadas a sair. E aí, quando eu montei esse trabalho para falar sobre essa questão, a classe artística quis também me expulsar do teatro. Tentou fazer isso comigo também, dizendo: o que você faz é drag queen, o que você faz não é teatro, então você não pode fazer isso no teatro. E aí, por isso, a classe artística boicotava o trabalho, porque dizia que eu tinha que fazer em boate e não em teatro. 10 anos depois, a gente acabou criando o coletivo artístico As Travestidas, que a gente montou outros trabalhos com várias outras pessoas que se aproximaram e agregaram ao projeto, e crescemos juntas e juntos nesse projeto. E aí, 10 anos depois, eu decidi fazer o BR Trans, porque 10 anos depois eu queria pensar sobre o que aconteceu ao longo dessa década no meu estado. Que diferenças foram provocadas a partir do momento em que eu disse que eu iria continuar fazendo isso, esse trabalho. E aí isso foi bem significativo, porque na verdade o BR Trans é uma peça sobre como eu fui atravessado por essas histórias e como essas histórias acabaram mudando a minha perspectiva de fazer arte. E como eu poderia usar a arte para ainda continuar questionando, provocando e fazendo algumas interferências nas políticas públicas aqui no meu estado. Então, assim, esse trabalho de 17 anos atrás, As Travestidas, o BR Trans, foram muito significativos para uma série de políticas públicas que foram construídas aqui no Ceará. Editais específicos para LGBTs, movimentos, instituições, a, a adesão, a entrada de mulheres trans no curso de artes cênicas do Ceará. As 3 primeiras mulheres trans que entraram no Ceará para fazer faculdade de artes cênicas foram e algumas ainda são integrantes do coletivo artístico As Travestidas. Então, assim, esse projeto foi bem especial. Acho que hoje esse projeto tem uma outra perspectiva. Nesse momento, existe uma maneira de repensar sobre o que era esse projeto há 17 anos atrás, o que é esse projeto hoje. Lembrando disso que eu falei, assim, se em 82, quando eu nasci, as discussões eram algumas, há 17 anos atrás essas discussões eram outras, e hoje, 17 anos depois desse projeto, as discussões também são outras. Então, cabe a gente repensar. E aí as travestidas, nesse momento, estão num processo de repensar, de se reconstruir e se reformular artisticamente. Então, eu vejo nesse seu projeto que você promoveu inclusão e eu achei muito bacana porque você não quis ir sozinho, você buscou as pessoas que você tinha como identidade, né? Você é tipo assim, se não tem evento que vai me receber, eu vou criar o meu evento. E você trouxe isso para todas essas pessoas que, como você conta sobre o preconceito, o tamanho que era o preconceito que tinha uma pessoa
que eu não lembro o nome, que você, a primeira pessoa que você viu como trans, não é isso? Era A Barbosinha, a Babazinho, exatamente. que E foi na... você já não, você foi a voz quando você promove um evento ou oportuniza isso para eles, você tá, vamos junto, tá levando essas pessoas, tá criando o evento de vocês. E eu acho isso super válido, eu acho isso, eu admiro isso, sabe? Eu Das acho que pessoas, você tem, eu acho busca que tem incluir. questões assim, Lu, tipo, quando criança, eu sabia da existência da Barbosinha, porém a Barbosinha era dita na cidade como algo a ser temido, demonizado, porque a Barbosinha, eu isso com 7 anos de idade, a Barbosinha já já tinha quebrado todas as regras da cidade. Então era uma mulher travesti na cidade do interior do estado do Ceará. E durante muito tempo eu ouvi que a Barbosinha era algo que a gente não podia se aproximar dela, porque a gente correria o risco de pegar o que a Barbosinha tinha. E isso foi muito amedrontador para mim durante muito tempo. Anos depois, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho e apresentar o BR Trans na minha cidade. E a Barbosinha esteve presente para assistir. E quando terminou a apresentação, eu tive a oportunidade de dizer isso. Gente, eu estou fazendo essa peça, mas porque quando criança, eu sempre tive muito medo de levar uma peça assim para minha cidade para saber como é que as pessoas iam reagir com isso. Mas foi muito especial assim para mim, porque quando eu terminei o espetáculo, que as pessoas se levantaram para aplaudir, e aí eu falei, ó, é muito importante que vocês olhem lá atrás e aplaudam aquela pessoa que vocês discriminaram a vida inteira. E essa peça está aqui nessa cidade hoje muito mais por ela do que pela cidade, do que pelo Silvério. É muito mais por ela, por tudo que eu ouvi com ela. Então, existe uma espécie de dívida muito grande sobre todos esses lugares de covardia que eu falei sobre com o meu colega, com o que eu ouvia da parte dela, mas eu sempre penso também que essa covardia, obviamente, foi me imposta, porque eu tinha muito medo de ser violentado também, mas me coloco nesse lugar de covarde, sim, me coloco nesse lugar de não ter tido a coragem para enfrentar, sim. Mas eu não acho, assim, Lu, eu não acho que hoje eu compreendo que eu não sou porta-voz dessas histórias, sabe? Eu sou alguém, como eu falei no BR, sobre o BR Trans, eu sou alguém que foi atravessado por essas histórias e tenho tentado trazer isso. Acho que diversas vezes eu tenho errado sobre esse lugar e eu acho que reconhecer esses erros e continuo errando muito sobre isso, sobre essas questões. Não estou acertando sempre, mas pelo menos hoje eu tenho me permitido a ser mais corajoso. Eu acho que isso é mais importante. Hoje eu tenho permitido a não apenas ouvir o que as pessoas pensam, me calar, porque se eu tivesse feito isso há anos atrás, eu não teria feito esse projeto, as travestidas não teriam existido, a gente não teria feito movimentos importantes no meu estado se eu tivesse sido covarde do mesmo jeito. Eu acho que foi isso que aconteceu quando eu digo assim, aos 20 anos eu criei um clique de ser mais corajoso e enfrentar o que as pessoas diziam que eu não podia fazer, do que eu não deveria fazer. E eu acho que se eu não tivesse feito, a gente também não teria conquistado tantas coisas como conquistamos. Então, não é só, o que eu quero dizer não é só o Silvério. Existem outras tantas pessoas que estiveram do meu lado, que acreditaram em mim e que não foram covardes como eu fui quando criança, me deram uma mão e a gente cresceu juntos e ainda hoje eu cresço junto. Ainda hoje muitas dessas meninas puxam a minha orelha, me chamam e conversam comigo, as meninas integrantes do meu, e me falam sobre coisas que eu preciso aprender ainda. Ah, e eu achei muito bacana, eu pude assistir é, é, o BR Trans, e eu achei muito legal a forma que você entra no palco e que você conta a história de cada uma dessas pessoas. Você traz uma reflexão muito grande, né, sobre tudo que passa e que para a gente é desconhecido às vezes, né? A gente às vezes só está ali no nosso conforto, a gente não abre essa, como que eu posso dizer assim, esse leque, não busca informação, não, né, tem um pensamento diferente, como você falou lá, de muito cuidado em relação a vários aspectos que se diz de costume, de dogma, de, sei lá, de moral, né?
enfim, mas eu achei que você representou, e até mesmo você não falando que não, mas para mim você trouxe luz, trouxe a voz, a história dessas pessoas, né? De tantas pessoas, principalmente daquelas pessoas que sofreram muito, além de já sofrer toda essa discriminação que a gente tem, que passa aí por tantas pessoas que se dizem de bem, ainda, né? Você conta a história das duas que morreram e simplesmente por esse ódio que estava colocado nessas pessoas que fizeram isso. Como eu falei no começo, são pessoas que tinham um pouquinho desse menino que me agredia todos os dias, sem um motivo, sem uma causa, né? Simplesmente por não gostar de mim, ou pela minha cor, ou pelo meu estilo, né? Pelo preconceito, talvez, não é isso? E eu Sim, pude. eu acho que sim, acho que parte por aí também. Mas é muito importante a gente entender que coisas que eu fiz também parte muito dos privilégios que eu tive, do lugar que também a sociedade me colocou e que eu permiti que a sociedade me colocasse. Então, assim, mas é muito importante que eu tenha consciência de que eu construí algumas histórias, mas que hoje é preciso reconhecer que essas histórias não podem ser construídas pelo Silvério. Essas histórias têm que ser construídas por essas pessoas e não pelo Silvério. Eu acho que eu tenho tentado aprender sobre isso. Não sou, eu acho muito importante falar sobre isso aqui. Não sou totalmente consciente disso. Quando eu digo que eu tenho erros com relação a essas questões, é porque sim, eu ainda começo com relação a isso, mas porque realmente eu não tenho conhecimento total sobre o assunto. Ainda tenho uma certa ignorância sobre o assunto, ainda tenho paredes com relação ao assunto que não vou conseguir quebrar de um dia para o outro, nem vou conseguir quebrar de um ano para o outro, mas pelo menos eu acredito, eu espero que em algum momento eu consiga quebrar isso e enfim, eu acho que essas histórias é porque é diferente assim, é muito delicado falar sobre isso, porque não é sobre a minha, não é sobre a história dos outros, assim, por exemplo, o BR Trans é um trabalho que eu não deixei de fazer, porque o BR Trans é sobre quem eu sou a partir do contato com esse mundo, que eu acho que parte muito do que você está dizendo também. Agora travou. Deu uma travada, mas agora, para mim, voltou. A sua Tá. imagem está um pouco opaca, mas voltou. Eu acho que parte muito disso que você está dizendo também, assim, eu não conheço essa história, mas a partir do momento em que eu passo a conhecer essa história, isso muda a minha percepção sobre o assunto. O BR Trans é sobre isso. O BR Trans é um espetáculo, na verdade, o BR Trans, o título é Brasil Trânsito, porque eu estava saindo de Fortaleza para o Rio Grande do Sul. Então, esse trans vem de trânsito e não de identidade de gênero. E aí, e também a BR, por causa da BR-116, que é a maior BR que liga o Nordeste para o Sul. Né? Então, era essa BR Trânsito. Mas é isso que eu queria dizer, assim, é sobre isso que você está falando. Sobre como, ao longo desses anos todos, eu fui atravessado por essas histórias e o BR Trans é sobre esse atravessamento. Sobre que tipo de pessoa eu me tornei ao mudar o meu pensamento, ao me abrir para entender essas histórias. E como é que foi? Eu já estou meio que atropelando as coisas, mas como é que foi você ver na plateia a Glória Pérez? Como é que foi para você a responsabilidade de atuar ali com ela? Então, isso foi muito incrível. Primeiro porque o BR Trans esteve em cartaz no Rio de Janeiro com uma plateia muito, muito incrível. Assim, eu tive Fernanda Montenegro estava na plateia, sabe? Eu tive Marco Nanini, eu tive Renata Sorrá, Marieta Severo, André Beltrão. Então, assim, figuras, a Lília Cabral, figuras que eu admirei a vida inteira pela televisão estavam ali vendo meu trabalho. E óbvio que eu ficava completamente assustado com aquilo. Mas era muito, muito engrandecedor saber que essas pessoas estavam ali para ver o meu espetáculo. A própria Fernanda, que foi no camarim, ficou horas conversando comigo, me aconselhando sobre um monte de coisas. Foi demais, assim, foi muito especial. Ah, eu imagino. E a partir disso,
você recebeu um convite para participar da novela, não é isso? Sim, foi, porque ela assistiu a Como é? peça. Foi isso. Ela me convidou para fazer a novela. Não existia personagem na novela. Ela criou esse personagem depois. E ela disse: eu gostei de você como ator e eu vou escrever um personagem para você. E aí foi assim que aconteceu o convite. Assim, na verdade, ela já estava escrevendo a novela já estava andando, já estava em fase de pré-produção. Eu não fazia parte mesmo da novela, não deveria estar na novela. Até que chegou o momento em que ela foi assistir e ela começou a escrever sobre, quis escrever sobre. E aí foi quando eu começo a fazer parte. Nossa, e você atuou muito, assim, brilhantemente. Eu queria perguntar para você, como é para você hoje te ver na telinha? Tem alguma cena que você refaria ou faria novamente diferente? Tem alguma... Como é que você se vê na telinha hoje? Lu, esse trabalho é de 2017. Eu vejo muito trabalho para me estudar enquanto artista, para ver como é que está sendo o meu desempenho. Foi a única novela que eu fiz, né? Eu fiz essa novela e não fiz mais nenhum trabalho em novela. Eu entrei nessa novela muito assustado, porque e durante metade do trabalho eu não abria a boca para falar absolutamente nada. Eu só ouvia e executava o meu trabalho. Até que do meio para o fim eu fui entendendo que eu podia fazer alguma diferença, comentando algumas coisas, tentando fazer algumas implosões dentro do trabalho. Dizer o que é que eu acho que está certo, o que eu acho que está errado, o que deve ou não deve ser feito. Tem várias coisas que eu não faria de novo. Existem várias questões ali de roteiro, de frases, de coisas. Mas isso assim, a gente está falando de 3 anos atrás, que parece muito pouco, mas são 3 anos muito fortes, muito presentes na nossa vida, principalmente com tudo que a gente vem vivendo de movimentos sociais, de política. Então, assim, a gente cresce de internet, de conhecimento, de histórias que a gente tem ouvido. Então, assim, isso mudou muito nos últimos 3 anos. Então, eu acho que tem coisas ali que precisariam ser revistas. Se fosse refeita hoje a novela, tem coisas. Claro, é uma reprise, então a reprise está sendo a mesma coisa de antes. Mas é como se você olhasse para uma novela de 10, de 12, ou uma novela da minha época, quando eu era criança, que se fosse reprisada hoje, com certeza tem várias coisas que foram ditas que não fazem mais sentido nenhum serem ditas hoje. E eu acho que eu sinto isso. Assim, tem coisas que foram ditas há 3 anos atrás que não se diz mais hoje. E falando, voltando aí um pouquinho, eu acho a sua voz maravilhosa para o canto. Você, como eu falei no início, você canta e encanta. Sabe quando você está ouvindo uma música e quer continuar ouvindo? Eu sinto isso na sua voz. Já pensou em gravar um CD? Não sei, sinceramente, assim, eu a cada vez me convenço mais de que, na verdade, eu sou ator, não sou um cantor, não me sinto preparado para ser cantor. O que eu faço é usar das minhas artes técnicas de teatro para chegar num resultado que convença as pessoas sobre uma canção, sobre uma interpretação disso, assim. Mas eu não me considero um cantor, de fato. Assim, eu não tenho estudo para isso, eu não tenho técnica para isso. O que eu estudo são músicas que eu quero fazer. Mas se você me der uma música agora para cantar, eu vou ter uma dificuldade imensa, porque eu não tenho técnica para isso. Então, não Mas sei. eu vou te deixar um nome aqui, Jennifer Lopez. É excelente cantora e é excelente atriz. Olha aí, ó. Ah, Fica a dica. mas aí ela trabalhou para ser cantora e atriz, né? Eu trabalhei para Não, tá certo. tivesse trabalhado, talvez se eu tivesse trabalhado desde o início como ator, cantor, talvez eu tivesse uma outra desenvoltura hoje, mas a formação em artes aqui no Ceará, da época que eu comecei até hoje, que eu comecei há 20 anos atrás, então, assim, era muito segmentada. Ou você fazia canto, ou você fazia teatro, ou você fazia dança, você... Não é essa coisa que a gente vê muito no Sudeste, no Sul, que para ser artista você já vai logo aprendendo a sapatear, cantar, dançar, tudo junto. Aqui a gente aprende muito segmentado. Talvez se eu tivesse aprendido isso há 20 anos atrás, hoje eu estaria bem mais preparado. E me diz como é que foi Bacurau para você participar. Ah, foi incrível, assim. Bacurau foi um grande presente para mim. Esse personagem que virou muito pop, onde as pessoas falam bastante desse personagem. E todo dia eu recebo muitas mensagens de carinho, inclusive, né? Que é isso que nos uniu também, foi você ter mandado o Lunguinha
para mim aqui maravilhoso, que eu fico impressionado com esse trabalho, gente, porque existem uns detalhes assim, o branquinho do olho, sabe? O colar, as pulseiras de lunga, a cabeça, a roupa, enfim, na cabeça em 3D, ó. Você vê o nariz, você vê todos os detalhes, o cabelo que é igual o cabelo que a maquiadora fez no filme, assim, é uma percepção muito precisa, muito minimalista da personagem. E é isso. E Lunga tem me unido, me aproximado de tantas pessoas, inclusive essa live é por isso, né? Por eu ter ganho esse personagem de uma maneira tão carinhosa. Então, para mim, só pode ser um presente ter feito Bacurau. Ai, amém. E eu recebi tanto feedback de pessoas querendo o Lunga, e eu até disse, o Lunga eu fiz, gente, em homenagem a ele. Eu não fiz para comercializar ou com essa intenção. Foi em Deveria. homenagem. Agora eu estou fazendo uma boneca, vou te mostrar agora aqui. Ela é a Tite. Eu busco fazer pessoas que eu me identifico de certa forma, Que né? linda. E, e eu gostei muito de você, até porque por você ter aceito essa live, que não era uma condição, mas para mim é um privilégio, mostra para mim quem é de fato você e me traz uma admiração ainda maior pela pessoa, pelo artista, sabe? E eu estou muito feliz com essa oportunidade. E como a gente já está chegando aqui no fim, eu queria fazer o nosso ponto a ponto. Como é que foi para você estar no tapete vermelho de Cannes e como é que foi receber um prêmio, assim, ser um dos vestidos mais bonitos do evento? Como é que foi? Isso foi muito especial, porque eu estava vestido ali com roupas de estilistas, designers do Ceará. Então eu fui com a armadura do meu estado. Eu fui vestida do meu estado, né? Porque eu estava levando comigo mais uma vez o meu povo representado ali. Eu sempre falo que se eu tivesse atravessado o red carpet de Pinguim, eu não teria tido a menor visibilidade, né? As pessoas mal teriam olhado para mim, porque eu seria mais um, porque eu não sou um ator conhecido lá fora. Mas ao passar com aquele vestido, com aquelas joias, as pessoas viraram os olhares e quiseram saber quem era aquela figura, de onde vinha, quem era aquele estilista. Então pude levar o nome de pessoas daqui, de artistas da minha terra, que se tornaram conhecidos e ele se tornou um dos 7 vestidos mais elogiados do festival e isso fez o nome dele também ser visto. Então é especial por conta disso, porque eu não estava sozinho mais uma vez, eu estava levando o meu povo comigo. Que bacana, e isso é bacana, você não esquecer. Isso é ótimo, é sensacional você não esquecer das suas origens. E eu fico pensando, como é. Você tá onde aqui hoje? No Rio de Janeiro? Não, eu estou em Fortaleza, estou na minha casa. Tá na sua casa? Então, assim, como é voltar para Fortaleza? Imagine, todo mundo deve te abraçar e ter você como um exemplo aí. Agora, na É, pandemia, eu fico trancado dentro de casa e praticamente não saio. Assim, quando eu saio, geralmente é para uma praia, mas aí eu vou para as praias desertas para não ter aglomeração, para não ter barraca, para não encontrar com as pessoas, para evitar, né? Para a gente se proteger. Então, não tem acontecido isso por conta da pandemia. Ah, tá certo. A Cacá disse aqui que admira a sua humildade, a humildade nesse sentido de você não esquecer suas raízes e da onde você veio, não é isso? Isso, Ela está dizendo aqui. Vamos lá. tá. Preparado? Bora. Fala assim, eu nasci preparado, né? Silvério, um amor, Acho que hoje os meus pets. Minha cachorrinha e meu gatinho. uma saudade. Eu tenho saudades dos banhos do rio. Ah, quem não tem, né? Um sonho. Sonho de ver a minha família na situação que eu sempre quero ver. Amém. Um medo. Medo de não conseguir corresponder às minhas expectativas sobre aquilo que eu quero para minha família. Um arrependimento. Arrependimento? Hum,
Talvez isso que eu falei, assim, de não ter tido a coragem que eu tenho hoje desde pequenininho. Mas também, de certa forma, foi um processo. Por isso você está aqui hoje, por isso você é quem você é hoje, por conta dessas questões, eu falo, né? É. Um defeito, Como é? um defeito. Vários. Tipo, é, eu sou. É isso, tipo assim, eu sou muito chato. Eu sou muito chato às vezes. Mesmo assim, às vezes eu sou geminiano, então às vezes eu mudo de humor fácil e aí eu viro um chato de uma hora para outra. Isso às vezes irrita as pessoas. Uma realização. Lu, eu acho que hoje, para mim, quando as pessoas perguntam assim, qual é o lugar que você quer chegar, qual o sonho, qual a realização, para mim hoje, talvez a realização para mim seja estar trabalhando, seja no que for, eu quero estar trabalhando, isso é o que me importa. Não vivo sem. Não vivo sem amigos. Ah, que bom. Isso é fundamental, né? E eu quero agora encerrar a nossa live e já propondo exatamente isso para você. Eu não tenho nada a oferecer, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus e depois a você por ter aceitado estar participando comigo deste momento, de um momento como esse. Eu só tenho a oferecer para você, ainda eu falei, o que de mais precioso eu tenho, que é a minha amizade sincera, porque além de te admirar, é isso que eu quero te oferecer. E agradecer também a todos que participaram dessa live, que assistiram nessa live. E eu quero que você tenha certeza que todas as palavras ou essa conversa que nós tivemos, elas já são sementes que elas estão sendo plantadas agora no coração de várias pessoas, porque nós do artesanato, em especial do crochê, do tricô, enfim, as pessoas que fazem, nós temos alguns homens, hoje vários homens que fazem crochê, e ao longo desse processo, eles tiveram que fazer o que você fez também. Eles tiveram que quebrar o muro, esse muro de que o artesanato não é para homem, de que artesanato não traz renda, a pessoa não pode viver, e sim, a pessoa pode viver da sua arte, não é isso? E não Uhum. tem preço isso, viver da sua arte. E homem, sim, o artesanato ele não tem sexo, ele não tem idade, e assim como a sua arte, para nós, para mim, a minha arte é o crochê, para você é atuar e tudo mais, né, nessas Ah. causas. E eu, e eu quero que você. Tinha tantas coisas para falar, não deu tempo de falar nada. Você viu como passa rapidinho? Me diz uma coisa. Eu quero que você é, dê as suas considerações finais e fale o que você sentir de falar. Primeiro agradecê-lo. Você é uma figura realmente muito solar, assim, muito querida. Fiquei muito feliz aqui de conhecê-la virtualmente, né? Espero que pessoalmente ainda mais. Mas desde o primeiro contato, quando recebi o bonequinho, quando a gente conversou, quando eu acompanhei, quando você mandou o projeto Lucianas e Marias, que eu fui lá dar uma olhada na seriedade que vocês fazem isso e como você se dedica a isso. Quando eu falei assim, mas deveria vender, porque às vezes eu entendo o lugar da homenagem, mas também é legal quando a gente vê os nossos trabalhos sendo procurados, né, financeiramente também. A gente não pode negar isso, né, esse lugar do financeiro, porque a gente sabe que é isso, para isso que a gente trabalha também, né? Se a gente tem a oportunidade, o voluntário é isso, né? O voluntário é você doar o seu tempo disponível, mas isso não quer dizer que você está 24 horas disponível para ser voluntário. Existe a sua vida pessoal, eu sei, eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu fui voluntário durante 10 anos, então existe a sua vida pessoal, a sua vida profissional, existem as suas coisas a serem pagas, a serem trabalhadas, mas também existe o momento em que você pode ser doado, em que você pode se oferecer, em que você pode, em algum momento, dar para alguém aquilo que você teve a oportunidade. E eu acho que o universo sempre retribui. Sempre. O universo sempre vai retribuir para o bem. Se você. Eu sou de religião de matriz africana, tenho meu Xangô, minha Oxum,
minha Iemanjá tatuados no braço, os meus Exus, mas eu super compreendi esse lugar da espiritualidade como aquilo que você constrói sobre quem você é. Então, a espiritualidade é esse lugar. O universo está a favor daquilo que você constrói para você. Se você oferece para o universo o ruim e o mal, é isso que você vai atrair. Se você oferece para o universo o bom, a bondade, o afeto, o amor, o axé e a alegria, é isso que o universo vai te devolver. Então, que a gente faça mais isso. Que a gente pense mais em ser mais afetuoso e menos de combate, menos de adversidade e sim do lugar do sim, do sim, do sim, do sim. Ai, que legal, gostei. Eu amo ouvir você falar, queria até ouvir mais. As dificuldades da vida é que nos fazem maior, assim como o Silvério falou, tá bom? Beijo para você. Até o ano que vem, então, a todos vocês. Beijo, Silvério, no seu coração. Foi ótimo falar com vocês. Beijo, pessoal, e até a nossa próxima live. Ano que vem tem mais. Tchau, gente! Tchau!